Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, dia 7 de agosto. Hoje a gente fala a respeito da taxação das grandes fortunas e da possibilidade disso ser aprovado aqui no nosso país. Também vamos falar sobre as novidades do esporte em Goiás. Vem com a gente, Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do Conexões. E daqui a pouco nessa tela vão aparecer o nosso entrevistado de hoje e também a nossa participação ao vivo. Mas para começar, a gente vai para o nosso giro rápido com informações internacionais e nacionais. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um recurso contra a prisão domiciliar, que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os advogados pediram que o caso seja analisado por toda a primeira turma do STF, e não só por Moraes, que é o relator da ação. Bolsonaro foi acusado de descumprir medidas cautelares, como a proibição do uso de redes sociais diretamente ou por meio de terceiros, para criticar o STF e apoiar atos contra a Corte. A defesa nega esse descumprimento e diz que o ex-presidente só mandou um boa tarde durante uma manifestação. Apesar da prisão domiciliar, ontem, Moraes autorizou visitas de filhos, netos e noras de Bolsonaro, sem precisar de permissão prévia do STF. Mas ele avisou que se Bolsonaro quebrar qualquer regra, pode acabar preso em regime fechado. Bom, e depois de 2 dias de obstrução dos trabalhos, protagonizada pela oposição na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Mota, retomou a cadeira para abrir a sessão plenária, proposta para a noite de ontem. Houve resistência por parte dos bolsonaristas, que inicialmente não queriam deixar o presidente iniciar os trabalhos. A oposição adotou diversas táticas para ocupar as mesas da Câmara e do Senado, desde a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ter sido decretada. Os deputados usaram esparadrapos para cobrir a boca e os olhos, e também a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, levou a própria filha de 4 meses para o plenário e sentou na cadeira de Mota com o bebê no colo. E na Casa Alta, no Senado, alguns senadores chegaram a se acorrentar à mesa, utilizada para comandar os trabalhos. Bom, a sessão na Câmara dos Deputados só foi iniciada depois de um discurso de Mota, depois de retomar a cadeira, e ele deu um recado aos oposicionistas. O país deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais. E ainda sobre esse mesmo assunto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que aparece na sua imagem, afirmou que não vai pautar os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração foi feita ontem, depois de uma reunião com lideranças partidárias, em meio a essa obstrução promovida pelos parlamentares da oposição que a gente acabou de te contar. Apesar de toda a crise política, o presidente do Senado convocou para hoje uma sessão deliberativa semipresencial para analisar pautas travadas pela obstrução dos trabalhos, tanto no Senado quanto na Câmara.
Bom, para finalizar, uma última informação que também tem a ver com todo esse imbróglio aí envolvendo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a questão também do Alexandre de Moraes. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai ligar para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e para o presidente da China, Xi Jinping, e outros representantes dos países que integram o BRICS. Essas ligações serão usadas para conversar sobre a taxação que os Estados Unidos impôs aos produtos desses países. A declaração foi feita durante uma entrevista à agência de notícias Reuters. Nessa entrevista, Lula afirmou que vai tentar fazer uma discussão com esses países sobre a implicação das medidas em cada um desses países. E depois haverá então uma tomada de decisão conjunta. A conversa aconteceu no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um decreto impondo uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos da Índia, sob o argumento de que o país importa, direta ou indiretamente, petróleo da Rússia, que é aí um inimigo político dos Estados Unidos. Dessa maneira, e com as medidas impostas também ao Brasil, Trump afeta diplomaticamente pelo menos 3 importantes nações do BRICS: Brasil, Índia e Rússia, além, claro, da China, que já está sendo retalhada. As sanções dão combustível às pessoas que atribuem as medidas da Casa Branca como uma jogada geopolítica para enfraquecer a união desse grupo de países. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre um tema aqui mais nacional, né, que é a taxação das grandes fortunas. Com certeza você já deve ter ouvido o debate a respeito disso, né, que tomou conta do país e das redes sociais nos últimos meses. E sobre isso que a gente vai conversar agora com o Danilo Urcida, que vai aparecer aqui de forma remota para conversar com a gente. Ele que é advogado. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao Conexões. Peço que você se apresente rapidamente para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Diego. Sou um homem negro, de barba cheia, visto um paletó na cor verde e uso óculos. Bom, para a gente começar, qual é a avaliação do senhor a respeito da possibilidade de taxação de grandes fortunas? Se isso pode ser benéfico para o nosso país, né, para a maior arrecadação de impostos e para reverter esses impostos, né, para camadas mais vulneráveis, isso é possível e viável? Camila, Diego, pois bem, o imposto sobre grandes fortunas, ele já encontra espaço, já tem previsão normativa na Constituição Federal desde 1988. Né? A Constituição já contemplou a figura deste imposto, portanto, a União Federal, o governo federal tem a competência para a instituição, porém, de lá para cá, de 1988 até então, nós nunca tivemos uma lei, uma norma que regulamentasse esse imposto de competência do governo federal, da União. E o que está em pauta, que não é, digamos que uma novidade, é a implementação deste tributo que tem competência, né? Temos uma competência desde longa data para a sua instituição. E chama atenção para um ponto aqui, uma rápida reflexão. Nós temos a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil, que é a Lei Complementar 101, que determina que os entes públicos devem promover a instituição dos tributos de sua competência, sob pena de serem penalizados. Faço um rápido exemplo comparando com os outros entes públicos. Digamos que o Estado de Goiás, digamos que o Estado deixe de implementar o IPVA, que é o Imposto sobre os Veículos Automotores. O Estado sofre uma punição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado ele deixa de receber repasses, né, dos outros entes. E há muitos que advogam a ideia de que essa omissão da União, ao não implementar o imposto sobre grandes fortunas, é um ato de responsabilidade fiscal, à luz dessa Lei Complementar 101. Né? Uma vez que a Lei de Responsabilidade determina, orienta, que os entes públicos devem exercer a competência constitucional, né, promovendo a instituição dos tributos que foram estabelecidos pela Constituição. O fato é que a União não sofre penalidade, porque no nosso sistema federativo,
ela não recebe repasse de município nem mesmo dos estados. Então, essa penalidade da impossibilidade de repasse de receitas acaba não alcançando a União, embora muitos interpretem que essa não instituição do imposto sobre grandes fortunas seja um ato de responsabilidade fiscal. Bom, doutor, e muita gente critica essa medida, dizendo que supostamente vai haver uma evasão de divisas, né? Que os proprietários, né, dessas grandes fortunas aí, milionários e bilionários, vão deixar de investir no nosso país, levar o dinheiro para fora. Isso é factível, pensando que o Brasil tem um dos menores impostos, né, sobre essa camada da população. Um imposto, ele acaba incidindo mais em quem recebe menos do que quem recebe mais. E a gente sabe que em outros países a taxação sobre esses dividendos é, inclusive, maior do que o que se pretende aqui no Brasil. Certamente, este é um ponto, uma ideia que aqueles que advogam pela não implementação do imposto colocam em pauta, né? O risco dessa fuga de capitais, de um planejamento tributário, né, que represente o deslocamento desse capital para outros países. Mas o fato é que não podemos perder de vista que no Brasil nós temos um grande dilema dentro do nosso sistema tributário. E é essa distorção que se busca, acredito que se busca diante dessa reforma tributária que caminha ao longo dos últimos anos, que é tributar de forma menos onerosa o consumo e de uma forma mais pesada, ou dentro do respeito à capacidade contributiva do contribuinte, ou seja, tributando de uma forma mais pesada aqueles que possuem maior patrimônio, maior capacidade de renda e desonerando a tributação em relação àqueles que possuem uma menor capacidade contributiva. É fato que o nosso sistema tributário, ele onera e muito no aspecto da tributação o consumo e, de certo modo, deixa a desejar quando falamos do aspecto da tributação do patrimônio. Então, o patrimônio ele é tributado por alguns impostos, dentre eles essa figura das grandes fortunas, que no Brasil, Camila, me permita fazer um rápido apontamento, nós sequer temos, digamos que, esse balizamento do que é grande fortuna. Há pouco tramitou na Câmara dos Deputados um projeto de lei na tentativa de se tributar na ordem de 0,5% patrimônios acima de 10 milhões de reais. Seria esse patrimônio acima de 10 milhões o equivalente à grande fortuna. Esse projeto de lei não prosperou. Né? Temos há um pouco, 6 meses atrás, esse projeto estava em tramitação. No Senado há uma tramitação legislativa de igual forma, na qual se tenta trazer à pauta legislativa novamente a tributação ou o aumento da arrecadação pela via deste tributo, mas é fato que ainda no Brasil nós temos essa lacuna e as grandes fortunas, o patrimônio, enfim, taxado, né, dentro dessa ordem de grandes fortunas ainda não é tributado. Bom, gostaria de agradecer então o advogado tributarista Danilo Orcida, que conversou com a gente sobre essa possibilidade, a viabilidade da taxação de grandes fortunas aqui no Brasil. Muito obrigada, boa tarde e até a próxima. Boa tarde, uma ótima semana a todos. Bom, e a gente tem uma última notícia antes do nosso intervalo. Sábado é o dia da semana com mais furtos de celulares no Brasil. A conclusão é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base nos casos que foram registrados em todo o país no ano passado. E você confere mais informações sobre isso agora. A maioria dos furtos de celular aconteceu no final de semana, principalmente aos sábados. Em horários específicos se destacam às 10 horas da manhã ou então no fim do dia, entre 6 e 8 da noite. Bom, meu nome é Janaína de Oliveira. Vou me descrever para o nosso público cego e de baixa visão. Sou uma mulher de traços negros e pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Bom, então, seguindo nesse assunto, a conclusão é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base nos casos registrados em todo o país no prazo de um ano. A instituição reúne registros criminais das secretarias de segurança pública para analisar os crimes no país. Em 2024, os registros de furto de celular caíram 13%, mas os números continuam altos, superaram mais de 900 mil casos. Além disso, os finais de semana concentram 34% desses crimes. A maioria das vítimas são homens negros e têm entre 20 e 39 anos. A cidade de São Luís, capital do Maranhão, acumulou a maior taxa de casos a cada
100 mil habitantes e foi seguida por Belém, no Pará, e pela cidade de São Paulo. O relatório aponta algumas diferenças sobre os roubos, que são casos em que há ameaça ou violência contra a vítima. Eles se concentram durante a semana e diminuem aos finais de semana. Em relação aos horários, 41% foi durante a noite. Além disso, 8 em cada 10 roubos são na rua. Volto com vocês no estúdio. A gente agradece a Janaína e daqui a pouco ela volta para falar sobre um outro assunto importante, que é a proibição do uso de cerol, aquela substância que é passada na linha da pipa, né, para que ela fique cortante aí, que é um risco grande para a população, principalmente para as pessoas que andam de moto na cidade, né? E essa proibição vale aqui em outros 3 estados. Mas é daqui a pouquinho que você vai conferir esse assunto, viu? Além disso, a gente tem informações sobre os esportes aqui no nosso estado. Então fica aí para conferir tudo isso daqui a pouco. Estamos de volta com Conexões de hoje e a gente te atualiza sobre uma informação. Na última segunda-feira, como a gente contou aqui no Conexões, mais de 1.600 pessoas, aí, cerca de 400 famílias, tinham sido obrigadas a deixar as próprias casas. Elas moravam, né? Elas moram ainda, na verdade, no lugar chamado Antinha de Baixo, em Santo Antônio do Descoberto, no entorno de Brasília, em torno ali do Distrito Federal. E elas foram notificadas de que deveriam desocupar as terras, porque essas terras seriam herdadas pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, Breno Bosch Caiado, primo do atual governador do estado, Ronaldo Caiado. Segundo relatos de moradores, 32 famílias chegaram a ter as casas demolidas na ação que começou na segunda-feira, né? Que foi determinada pela Justiça do Estado de Goiás. Mas na noite de terça, a desocupação foi interrompida, porque o caso foi federalizado. E a Justiça Federal acatou um pedido feito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que alegou que a área é um território quilombola. E o processo que solicita a reintegração de posse desse terreno existe desde 1945. Como não houve solução judicial definitiva até o momento sobre essa disputa, as famílias de Antinha de Baixo ocupavam a região há mais de 80 anos. Apesar das fortes raízes dos moradores com a área, em 28 de julho, a juíza Ailime Virgínia Martins, da primeira vara da comarca de Santo Antônio do Descoberto, expediu um mandado de desocupação compulsória dos imóveis construídos no local. 16 famílias vulneráveis, dentre essas 400, né, que moravam ali, foram isentas dessa ação naquele primeiro momento. Então, por enquanto, a ação de reintegração de posse paralisada pela federalização do caso, que provavelmente agora vai fazer essa análise, né, do território ser, então, um território quilombola. E a gente continua avaliando e mostrando para vocês esse caso. E agora um outro assunto importante. Soltar pipa pode se tornar uma atividade muito perigosa quando são usadas linhas com cerol, aquele produto cortante. E essa prática está proibida aqui em Goiás, em mais 3 estados e no Distrito Federal. E a Janaína de Oliveira chega ao vivo para contar mais sobre esse cenário para a gente. Olá, Janaína, boa tarde. Então, proibidos a cerol, o que pode acontecer com quem for pego fazendo essa ação tão perigosa? Boa tarde a você, Camila, a todos que nos acompanham. Olha, pode acontecer multa, viu? E é muito importante ficar de olho nesse tipo de situação, porque essas linhas cortantes podem colocar a vida de outras pessoas em risco, principalmente motociclistas. Então, o país como um todo caminha para a proibição das linhas com cerol, assim como a venda e a fabricação dessas e outras linhas cortantes. É que elas colocam em risco a vida de muita gente. Aqui em Goiás é um dos 14 estados, além do Distrito Federal, que proibiram o uso de linhas cortantes. O mesmo, enfim, mas em terras goianas, aqui desde 2012, é considerado infração penal que rende multa de R$ 500 a R$ 2.000 por cada material apreendido. O valor pode ser aplicado em dobro em caso de reincidência, em caso de repetição desse tipo de infração. O cerol, vale lembrar, e as linhas chilena e indonésia são usados em pipas para cortar a linha dos adversários no ar. O material causa acidentes
e até mortes, principalmente com motociclistas que têm o pescoço atingido pelo material cortante. Em estados em que não existe lei específica sobre as linhas cortantes, quem usar pode ser enquadrado no Código Penal. E no Senado, a gente está acompanhando uma movimentação, discussões e votações por lá, sobre um projeto de lei nacional que prevê multa e prisão de 1 a 3 anos para quem fabricar esse tipo de produto. Então, seria, no caso da prisão, seria focado a quem fabricasse, né? Mas venda e até o uso, seria as leis estaduais, neste momento, prevê, então, multa e também apreensão de todos esses materiais. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Janaína. Uma prevenção muito importante, né? A gente registra todos os anos vários casos, né, de pessoas que se ferem, muitas até já morreram por causa dessa linha cortante. Uma boa medida. Muito obrigada, bom trabalho para você, Jana. Pra gente, até mais. Bom, agora é hora da gente fechar o nosso programa com um pouquinho mais de alegria na sua quinta-feira. Conexões Esportivas de hoje apresenta 3 atualizações do esporte goiano. E quem traz os detalhes para a gente são os estudantes de jornalismo, Sara Souza e Matheus Oliveira. Começa agora o melhor quadro de esporte que você acompanha essa semana. O Conexão Esportiva vai trazer 3 informações importantíssimas do estado de Goiás. Mas antes de tudo, vou me descrever e me apresentar. Eu sou a Sara Souza, uma mulher negra com cabelos cacheados, castanhos e olhos pretos. E ao meu lado está... Matheus Oliveira, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Conexões Esportivas desta semana. Só relembrando, eu sou homem branco com cabelos castanhos e lisos. Castanho também é a cor dos meus olhos. Sara Souza, hoje nós vamos falar de futsal feminino, handebol e Taça das Favelas, é isso mesmo? Isso mesmo, e todas as informações você acompanha agora. Vem com a gente! A semifinal da Taça das Favelas já tem data marcada. Os confrontos acontecem nesse último sábado em Aparecida de Goiânia para ambas as categorias. Vale destacar que serão confrontos únicos e a final acontecerá dia 30 de agosto. Lembrando que serão 4 times disputando por 2 vagas na final, tanto no masculino quanto no feminino. Mas lembrando, as emoções não faltarão, né, Matheus? Com certeza, Sara Souza. E mantendo a pegada das emoções próximas do término, vamos falar agora do handebol. É que o Cerrado conquistou medalhas de bronze para Goiás na fase regional do Campeonato Brasileiro da Confederação Nacional. No caso, os times masculino e feminino do Cerrado ganharam de 2 oponentes de Brasília, respectivamente, e faturaram o 3º lugar aqui para o nosso estado. E agora, as equipes já se preparam para o decorrer da temporada. Mas então, Sara Souza, o que é que temos para encerrar o nosso Esportivo de hoje? Para finalizar, Matheus, vamos falar sobre futsal feminino. É que o Resenhas, representante do estado de Goiás, entrou em quadra nessa última sexta-feira. Perdeu para o Barrateiro, Havana, time de Santa Catarina, porém permanece no quadro de vagas para a próxima fase. No próximo desafio, eles enfrentam São José e eles precisam vencer para continuar avançando na Liga Nacional. E chegou o fim ao nosso Conexão Esportiva. Ué, cadê o Matheus? Matheus! Ué, bora? já acabou? Ué, mas foi tão rápido. Como dizem os goianos, bora agir. Ué, isso. Bem, então, já que finalizamos, né? Obrigado, Sara Souza, pela companhia. E não se preocupem, não precisa ficar com tanta saudade, até porque quinta-feira tem mais, né, Sara? Exatamente, quinta-feira a gente traz mais informações do esporte no Goiás. Então, um beijo, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente agradece aos nossos estudantes animados, né, que trazem esse momento de alegria, de descontração na nossa quinta-feira, principalmente para você que gosta de esportes, né? Um convite para você, participe com a gente do Conexões, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, 629-9181-1406, como está aqui embaixo. Além disso, você também pode acompanhar todas as novidades da nossa programação nas redes sociais. É só procurar por TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã a gente fecha a semana com mais conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço. Tchau, tchau!